Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar nossos estudos de história antiga, né? História grega. Hoje, obviamente, julgamento de Sócrates, como tá na tela, né? Quando eu coloquei esse quadro aqui, é um quadro bem famoso, eu não sei por quê. Eu lembrei, eu não tenho certeza. Alguns tempos atrás eu estava lendo, já faz um bom tempo, um livro sobre arte, né? E eu lembro, me veio agora, eu tinha completamente esquecido, mas eu acho que o cara criticava esse quadro por ter essa parte aqui da esquerda, né, que tem tipo um outro corredor e tem uma galera ali, tipo, você não sabe, tipo, o que que é isso, né? Então, mas eu não tenho certeza, mas me veio isso na cabeça agora do nada, assim, tipo, um minuto antes de começar a gravar o vídeo. Então, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Tem a nossa paginazinha no tipa.ai, você pode doar o quanto você quiser. É um Pix, então também fica anônimo, seus dados e os meus, tá? Então, lembra que a gente tem toda essa série de história grega e de lógica, mais algumas coisas aqui no canal, tá bom? Então, quem começou a perseguir, né, o Sócrates foi um cara chamado Ânito, que era um político democrático e moderado, né? A gente viu bastante que o Sócrates era contra a democracia, né? Que o pessoal da democracia não gostava também muito dele, não que os tiranos gostassem também. E o meu celular tocou agora, obviamente, porque ele tem que tocar na hora que eu gravo o vídeo. Então, ele disfarçou o seu motivo político sob a forma de processo de impiedade. Aí teve um poeta chamado Meleto, que apresentou a denúncia contra Sócrates, assim, Sócrates é culpado de não reconhecer os deuses da cidade, né, então esse motivo religioso, de introduzir novos cultos e de corromper a juventude, e ele exigiu a pena da morte. Aí, voltando um pouquinho no livro, né, eu acho que é o John B. Burry, agora não tô na dúvida se é o Cornford ou o John Burry, mas, né, eles faz uma análise dessa questão, né, eles falam aqui, ah, especialmente porque não conhecemos as leis de Solon sobre o delito de assebeia, que foi isso que o Sócrates foi condenado, né, e religião, mas quer dizer, o que significa exatamente isso, né? Quer dizer, você tem que, porque nessa época também passou por toda aquela coisa da iluminação, como a gente falou, né? Esse capítulo é o capítulo sobre a iluminação grega, digamos assim, né? Teve muitas mudanças religiosas, né? E quer dizer, então como é que fica, né? Quando as coisas mudam, e a lei era de Solon, então uma lei antigona, né? Então, não sabemos com precisão o que esse termo incluía, mas nossa breve revisão dos casos registrados parece apontar para a conclusão de que, sobre a primeira democracia ateniense, que é um pouco antes, se eu não me engano, né, não havia nada que pudesse ser chamado de política de intolerância religiosa, e que quando ocorria uma acusação de blasfêmia, né, que seria essa assebeia, né, essa falta de religião, geralmente havia algum outro interesse em jogo além do religioso. Alguns outros autores que eu vi também, você pode pegar a bibliografia no livro, no capítulo anterior, no vídeo anterior, né, que é a vida de Sócrates, eles falam que, segundo o testemunho das pessoas, dos amigos de Sócrates, né, eles são, Sócrates era uma pessoa extremamente piedosa, que estava sempre pensando nos deuses, né, até em querendo respeitar os deuses, e até tem aquela coisa de que ele ouvia uma voz, né, então, que era, né, ninguém sabe até hoje o que é, né, e eu não defendi, mas fiquei com a hipótese de um pensador que disse que seria uma condição patológica dele, né, de que ele ouvia certos pensamentos dele como se fosse uma voz externa, mas ele achava que era uma deusa, né, então ele era uma pessoa piedosa, assim, né, que respeitava os deuses. Então, recapitulando um pouquinho, né, o Sócrates tinha mal escaparam com vida na vida do despotismo dos 30, né, então eles tentaram atacar o Sócrates, né, mas ele não quis. Ele não aceitou o decreto injusto deles, né? E foi meio que só uma sorte do governo ter acabado antes de eles terem tempo de matar o Sócrates também. Então, o Sócrates, ele era o inimigo Sim, ele era contrário a. Tinha críticas à democracia, mas ele não era um apoiador dos tiranos, né? Então, quer dizer, você vê que, tipo, cada um vê um. Ele não... Os tiranos olham e falam, ele não vai ajudar a gente, então vamos atacar ele. Né? E a democracia fala, ele era contra a democracia, então temos que matar ele. Né? Na verdade, a gente vai ver que eles não queriam matar o Sócrates, na verdade, né? Ah, então, é basicamente isso, né? O governo então tentou associá-lo a seus atos injustos e tirânicos, né? Isso, o governo dos tiranos. Eles ordenaram a ele e outros 4 que fossem a Salamina prender certo Leão, é um cara chamado Leão, né? A quem havia decidido condenar à morte. Sócrates nada disse e simplesmente voltou para casa. Teria sido executado por sua desobediência ao governo se esse não tivesse caído. Então, esse episódio
Ele fala que esse episódio é notório, né? Mas não sei o quão notório era para as pessoas, né? É notório porque a gente sabe, talvez, de Platão ou de Xenofonte, né? Mas ele não convenceu os detentores do poder de que Sócrates estava completamente fora das simpatias partidárias, né? Então, o pessoal, mesmo ele tendo brigado com os tiranos, o pessoal da democracia achou que ele era inimigo da democracia também, né? Então, julgou-se, portanto, altamente desejável livrar Atenas de um cidadão cuja influência e língua destemida representava um perigo, embora ele não participasse da política e fosse o menos provável dos homens a fazer algo contra a lei. Então, ele sempre respeitava a lei, né? E também ele nunca, como ele fala na apologia, ele nunca participou dos grupos, né, daquelas sociedades secretas. Nessa época tinha muitos grupos de pessoas que se juntavam, né, e formavam meio que sociedades secretas para se ajudar umas às outras, né, e isso era em grande parte para você crescer na política, né, e ele nunca participou disso. Então as ações judiciais ligadas à religião iam para o tribunal do arconte rei, né, isso é interessante. O rei totalmente sumiu na história, né, ele fica com esse cargo basicamente simbólico de casos ligados à religião. É meio que engraçado que ele aparece, é uma curiosidade assim, né, porque esse tempo todo o rei não tava mais lá, tanto que ele é um arconte-rei, né? O rei já virou um cargo dentro da democracia, né? Então, Meleto, na denúncia, pediu a morte como pena, já que a religião era um dos delitos sem pena pré-estabelecida no código, né? E o tribunal ele pede, né, uma pena, e depois o tribunal vai escolher qual que é a pena. Mas o tribunal, quer dizer, o acusador escolhe uma pena, né? E o acusado depois, né, que ele é condenado, antes, ele oferece uma outra pena, né? Então, o cara fala, ele tem que pagar 1.000, vamos falar do dinheiro de hoje, tem que pagar R$ 1 milhão, né? Você exige do condenado. E o condenado fala, eu ofereço pagar 500 mil, né? E aí o tribunal escolhe qual que é a melhor, né? Então, deixa eu ver se ele fala aqui. Dessa curiosa prática judicial, resultava que o acusador geralmente fixava uma pena maior do que esperava ou desejava infligir. Este é claramente o caso aqui. Não há razões para supor que Ânito quisesse que Sócrates fosse morto. Esperava-se, sem dúvida, que se fosse condenado, ele proporia, como tinha direito, o exílio, e o tribunal se contentaria com isso. Tirar Sócrates de Atenas era o objetivo. Estou falando que queria uma morte, mas eles sabiam que o Sócrates ia pedir, né, para ser exilado. Tinham certeza disso, e Sócrates, e aí o tribunal também não ia querer matar ele sem motivo, né? Falou, não, então o exílio tá bom, e exila o cara, né? Então, o cara, ele é meio que forçado a dar uma pena, claro, mais alta do que ele gostaria, né? Ele gostaria de continuar em Atenas, mas como a outra pena é a morte, né? Você não pode dar uma pena muito baixa a ponto de o tribunal escolher a morte, né? Ou a pena mais alta. Mas vamos ver o que acontece no caso de Sócrates, né? Acho que vocês já sabem, né? Mas nosso conhecimento desse famoso julgamento deriva de um dos livros mais memoráveis e impressionantes da literatura mundial, A Apologia de Sócrates, de Platão. Antigamente se sustentava que era mera composição de Platão, embora baseada nos fatos do julgamento. Mas alguns críticos hoje acreditam que seja o próprio discurso de Sócrates, editado por Platão para publicação, tão próximo do que foi dito quanto os discursos de Demóstenes ou Cícero, em sua forma publicada, o são das falas reais que pronunciaram. Então, mas ele acha, o autor, que a verdade está um pouco no meio, né? Então ele fala que a acusação mais grave e perigosa feita contra Sócrates era de ser o corruptor da juventude. Isso pesava muito para os juízes, pois sabiam que políticos importantes, inimigos da democracia, haviam cultivado sua companhia, como Critias, Alcibíades e Carítides, né? Mas a gente viu que, tipo, eles eram caras que, na verdade, só estavam com Sócrates porque o Sócrates era muito bom em debates e eles queriam aprender a debater, né? Não que seguissem mesmo Sócrates, né? Mas essa era justamente a prova da acusação que Meleto e seus dois advogados estavam proibidos de mencionar. A anistia os impedia de pronunciar esses nomes. Devem, no entanto, ter tentado mostrar de que maneiras a conversa de Sócrates enganava e prejudicava os jovens. Disso não há indícios na defesa de Platão. Então, quer dizer, ele está ainda tentando julgar a apologia de Sócrates para ver o quão boa o livro, né, que Platão escreveu, chamado A Apologia de Sócrates, né, porque Platão era contemporâneo de Sócrates, amigo de Sócrates, né, e ele quer ver o quão fiel esse livro é ao julgamento. Então ele está vendo que está faltando uma parte aqui, né. Nem podemos descobrir nela como Meleto explicou quais eram as estranhas práticas religiosas que alegava que Sócrates se introduzia, pois ele certamente deveria ter feito isso, apresentando alguma prova de suas afirmações. Parece seguir-se daí que a apologia não fornece um relato completo do julgamento. Então, quer dizer,
O que ela fala, muito pode ser verdade, mas não é tudo. Quando foi pronunciado o veredito de culpa, cabia a Sócrates propor uma pena menos drástica do que a morte, e não há dúvida de que poderia ter salvo sua vida se tivesse sugerido o banimento. Uma coisa importante que eu vou falar agora é que a gente não vai analisar o- também o julgamento inteiro, a gente não vai entrar nos detalhes, tá, do julgamento, só que ele foi condenado. Mas Sócrates não era como os outros homens. Seu tom tornou-se agora mais elevado do que nunca e aos ouvidos de seus juízes mais ofensivo. Então ele não abaixou a cabeça, assim, né, quando veio o veredito de culpa. Então aqui o Sócrates já foi condenado aqui, já foi declarado culpado, só vai escolher a pena, né? Agora ele vai falar qual que é a pena que ele quer para ele, né? Para o tribunal escolher entre as duas, né? Entre a do Meleto e a dele. Meleto querendo a morte. Então Sócrates fala assim: Meleto, né, disse Sócrates, fixa a pena na morte. Qual justa contraposta, então, devo eu fazer, atenienses? O que eu mereço sofrer, o que mereço sofrer ou que multa pagar, porque durante minha vida não quis ficar calado, mas negligenciando as coisas que a maioria valoriza, ganhar dinheiro, administrar propriedades, ocupar cargos públicos e participar de clubes políticos, né, que eu falei, considerei-me demasiado bom para tais coisas e em vez de enveredar por esses caminhos de vida, nos quais não teria sido útil nem a vós nem a mim mesmo, escolhi o caminho da beneficência de conceder o maior de todos os benefícios, como afirmo, tentando persuadir cada um de vós individualmente a não cuidar de seus bens antes de cuidar de si mesmo, de ser o melhor e mais sábio possível, nem dos bens da cidade antes de cuidar da cidade, e segundo o mesmo princípio em todas as demais coisas. O que então mereço por isso? Algo bom, certamente, atenienses, e um bem que me seja adequado pessoalmente, adequado a um pobre benfeitor que necessita de lazer. Nada é mais apropriado do que tal homem tenha refeições gratuitas do Pritaneu, muito mais do que um de vós que venceu em Olímpia numa corrida de cavalos ou de carros. Porque enquanto ele vos faz parecer felizes, eu vos torno de fato felizes. E ele não necessita de apoio público enquanto eu necessito. Portanto, se devo propor o que mereço, proponho que minha pena seja alimentação gratuita no Pritaneu. Eu deveria ter pesquisado o que é o Pritaneu, mas aparentemente algum lugar em que se dava comida de graça, né? Não para qualquer um, mas talvez para pessoas importantes, né? Como quem ganhou a Olimpíada, né? Ou talvez alguns tivessem que pagar e se a pessoa fosse importante não comeria, né? Então, assim, imagina, o cara está sendo condenado à morte e fala: eu gostaria que vocês me dessem comida de graça pelo resto da minha vida, né? Então é engraçado. Mas ele está sendo, né? Ele não quer, tipo, o que ele fez está certo, então ele vai falar: não, o que eu merecia era uma coisa boa, porque eu fiz algo bom, né? Ele não vai, tipo, aceitar, né? Tipo, ser forçado a dizer que o que ele fez era ruim, sendo que ele sabe que o que ele fez era bom, né? Então isso não estava de modo algum calculado para conquistar os juízes. Foi um desacato ao tribunal, entre aspas, né? Aberto e completamente desnecessário. Sim, claro, em termos jurídicos, né? Em termos morais, era o que ele queria, né? Não admitir que ele estava errado. Parecia como se o réu estivesse decidido a garantir que seria condenado à morte. Tendo por essa digressão feito o possível para dispor os juízes contra si, voltou ao assunto e considerou penas possíveis que o tribunal poderia aceitar. Sabia muito bem que o exílio provavelmente seria considerado suficiente. Talvez, disse ele, o exílio seja o que pensais que mereço. No entanto, eu deveria amar muito a vida, atenienses, se fosse tão mau avaliador, a ponto de calcular que, se vós, meus concidadãos, não pudestes suportar minhas lições e discursos, se eles se tornaram tão pesados e ofensivos que agora desejai livrar-vos deles, outras pessoas os tolerariam de bom grado. Então, quer dizer, ele está falando, vocês acham que o exílio é bom para mim, mas, é assim, eu deveria amar muito a vida, quer dizer, na verdade, ele está dizendo assim: eu vou para outro lugar, né? Mas vocês não gostaram dos meus discursos. Então, por que os caras de lá vão gostar também? Se assim eles também vão me condenar à morte, né? Porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo antes, né? E ele não é muito de amar a vida, né? Bom, mas ele fala assim:
Que bela vida eu teria, deixando a minha cidade, à minha idade, né? Ele já era um senhor, já idoso, né? Ele já devia estar com uns 70 anos, na verdade. E mudando de uma cidade a outra, sendo continuamente expulso, né? Ele supõe que ele vai continuar sendo expulso, né? Talvez não morto, mas exilado, né? Se ele for exilado de Atenas, as outras cidades que não são nem a cidade dele vão exilar ele também, né? Sei que, para onde quer que eu fosse, os jovens me escutariam como fazem aqui. Se eu os afastasse, eles persuadiriam os mais velhos a me expulsar, e se eu não o fizesse, seus pais e parentes o fariam em seu lugar. Mas dir-se-á, mas Sócrates, quando deixares Atenas, por que não ficar calado e segurar a língua? É exatamente isso que é tão difícil de vos fazer entender. Fazer isso seria desobedecer ao Deus e, portanto, é impossível ficar calado. Quer dizer, para ele fazer essa filosofia, né, falar e questionar, é obedecer a Deus. Né? Quando eu digo isso, não acreditareis em mim, tomareis como ironia. E ainda se eu disser que o maior bem de um homem é debater todos os dias sobre a virtude e as outras coisas que me ouvis falar e discutir, examinando a mim mesmo e aos outros, e que a vida que não é examinada e provada por tais discussões, não vale a pena ser vivida, quando digo isso, menos ainda acreditareis que falo a sério. Essa é uma frase bastante famosa de Sócrates, né? Geralmente, sim, a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida, né? Aqui eu peguei o texto em inglês, né, e traduzido do inglês para o português, né, então pode ter versões diferentes, né, são duas traduções, mas vamos lá. Se eu tivesse dinheiro, estaria pronto para oferecer tudo o que possuo como multa. Pagar isso não me faria mal algum. Eu poderia pagar uma mina. A mina era uma moeda, né? Platão, porém, né? Você vê que o Sócrates menciona Platão, né? E é Platão escrevendo sobre Sócrates mencionando Platão, mas Platão era um amigo de Sócrates, né? E Críton e outros dois amigos pedem-me que fixe 30 minas, então 30 moedas, né? E garantem o pagamento. Eles têm recursos, assim proponho essa multa, né? Então ele falou, não, tá bom, vai, já que vocês nunca vão aceitar, né? O, tudo, e também eu não posso escolher o exílio, porque eu vou continuar sendo exilado nas outras cidades, porque eu vou continuar fazendo isso, então eu vou propor uma multa, né? Aí a maioria votou pela morte de Sócrates. E essa maioria foi maior do que a anterior. Então, quer dizer, eu não lembro os números aqui, mas quer dizer, depois que até algumas pessoas que votaram que ele era inocente, depois desse discurso, votaram pela morte dele. Né? Então, quer dizer, ele conseguiu deixar os caras contra ele, né? Então é compreensível que o tom que Sócrates adotou tenha provocado ressentimento em alguns daqueles que haviam votado inicialmente por sua absolvição. Conhecemos bem o tipo de pessoas que seriam razoáveis e justas o suficiente para ver que o acusador não conseguiria provar seu caso e, portanto, votariam de acordo, mas que ainda assim considerariam um ultraje que qualquer réu desse tão pouco valor à vida a ponto de desprezar todos os métodos costumeiros e óbvios de tentar salvá-la e não se esforçar em nada para conciliar os juízes. Quer dizer, Sócrates também é, também tem essa coisa de que ele não pode dar tanto valor à vida, né? Ele entende que o homem é assim, aqui já extrapolando, né, um pouco, mas todo mundo entende que o Sócrates acreditava numa alma espiritual, né? Então ele não podia dar tanto valor para essas coisas do mundo, né? Então ele também não tem medo da morte, né? Tal atitude era indecente e perigosa. Se os réus não tinham medo da morte, o que alguém poderia fazer? Sócrates parecia tão insolente que chegava a inverter os papéis de juiz e acusado, tratara-os como se fossem eles os julgados e fora longe demais em sua presunção arrogante de que era um homem grande e bom. Aí, na verdade, tem era para ele ter sido executado logo em seguida, né? Mas passou um mês porque teve um festival de Apolo Deliano, quando Atenas enviava todos os anos um navio a Delos, né? E a lei determinava que desde a partida do navio até o retorno ao Pireu, a cidade não poderia ser poluída por nenhuma morte infligida pela autoridade do Estado. Então ele ficou tipo um mês, né? É, então ele ficou na prisão acorrentado e foi tratado com bastante consideração. Fez o responsável pela prisão fez o possível para que a detenção fosse o menos penosa possível e os amigos dele iam diariamente visitá-lo e seus últimos dias passados em discussões filosóficas, né?
Alguns de seus companheiros, em especial Crichton, insistiam para que ele fugisse. Um plano foi preparado e não há dúvida de que poderia ter sido facilmente realizado. Até mesmo as autoridades talvez não estivessem muito dispostas a impedir, né? Porque ficou meio, tipo, os caras não queriam matar Sócrates, mas ele meio que, fala, irritou a galera naquele momento, né? Mas talvez os caras tenham pensado, caramba, talvez a gente não deveria ter se irritado com ele e deixar é que também tem a questão da multa, né? Mas também resolveria se os caras tirassem o Sócrates, né? Aí não precisariam matar ele, né? Então, meio que seria uma solução, né? Mas Sócrates recusou-se a consentir, sempre fora seu princípio obedecer às leis, e não fora legalmente condenado. Fugir da prisão e da morte seria flagrantemente inconsistente com a sua atitude no julgamento e a tornaria obviamente absurda. Então, as últimas horas dele foram descritas por Platão no Fédon. Seus amigos estiveram com ele até o fim e ele foi morto pelo método indolor de um cálice de cicuta, que produziu paralisia gradual. É a única exceção famosa registrada na história cujas circunstâncias são quase ideais. O fim de Sócrates não foi imaculado, para nossa memória, por violência ou sangue derramado. Entre os seus companheiros, sua lembrança foi piedosamente cultivada, enquanto eram tomados de profundo ressentimento contra a democracia ateniense pelo crime de sua morte. Aqui ele fala, vamos dar uma olhada. Visto através dos olhos deles, o julgamento de Sócrates por um júri de cidadãos comuns e práticos, movido pela acusação de um político honesto, parece tão absurdo quanto, usando a comparação de Platão, o julgamento de um médico num tribunal de meninos a pedido de um confeiteiro. Deixa eu ver se ele fala aqui, tem uma. Não, ele vai falar primeiro do Platão, porque depois ele vai falar de como as pessoas normais, comuns, perceberam isso na época de Sócrates, né? Então, o grande memorial de Sócrates é o corpo das obras de Platão. Nenhum outro homem teve monumento mais maravilhoso. Tendo descrito os últimos momentos de seu mestre, Platão escreveu: Tal foi o fim de nosso amigo, a quem posso verdadeiramente chamar o mais sábio, o mais justo e o melhor de todos os homens que já conheci. No trabalho de sua imaginação, o mestre venerado transformou-se na figura ideal do filósofo perfeito, e como tal entrou para a história. A tragédia mudou o rumo da vida do próprio Platão. Ele sempre tivera a intenção de entrar na vida política. O comportamento dos oligarcas durante seu breve governo, em que seus parentes Critias e Cárites se destacaram, o havia enojado tão profundamente que provavelmente se inclinava a apoiar a democracia. Então, quer dizer, teve o problema lá da tirania, né? Ele era parente de algumas pessoas ligadas ao governo dos tiranos e aí ele decidiu, tipo, quando veio a democracia, que tirou os caras, né? Ele falou, não, vamos ver se, tipo, pelo menos a coisa melhora um pouquinho, né? Mas a injustiça da democracia com Sócrates depois acabou com a esperança, né? Você fala, a tirania não dá, mas a democracia também deu errado, então, tipo, você fala, cara, não tem como, né? Mais de 40 anos depois, numa carta dirigida aos amigos e associados de Dion de Siracusa, ele recordou sua experiência nesse tempo e a sua decisão de abraçar a vida filosófica. Eis o que disse, então, uma carta de Platão. Sócrates, aqui ficou amigo idoso, né? Um amigo mais velho meu, que não me envergonho de dizer que foi o homem mais justo entre os homens de seu tempo, foi enviado com outros pelos 30 para prender um cidadão a ser executado, a fim de que ele, Sócrates, participasse de seus atos, quisesse ou não. Ele recusou e correu o risco extremo, em vez de tornar-se cúmplice de suas ações ímpias. Vendo todas essas coisas e outras semelhantes, que não eram triviais, enojado, afastei-me e mantive minha parte dos crimes daquele governo. Pouco tempo depois, os 30 caíram e a constituição existente foi alterada. Senti-me novamente atraído, embora lentamente, à vida pública. O novo governo tinha méritos, embora também defeitos. Mas aconteceu que esse nosso companheiro, Sócrates, foi levado a julgamento por certos homens que estavam no poder. Fizeram contra ele uma acusação das mais perversas e das menos aplicáveis a Sócrates, entre todos os homens do mundo. Acusaram-no de impiedade e ele foi condenado e morto. Aquele mesmo que havia recusado tomar parte na prisão ímpia de um de seus amigos, que tentava fugir na época em que eles próprios estavam em desgraça. Né? Então você vê que teve esse impacto no Platão que ele se desiludiu com a política, assim, né? Porque nenhum dos dois tipos de governo foi bom, né? Quão grande foi Sócrates como pensador original, se pode ser comparado, por exemplo, a Pitágoras, é uma questão em aberto, que depende muito da visão que se tem dos diálogos platônicos. Existe sempre esse problema, né, de o quanto de Platão aparece na boca dessa personagem Sócrates nesse livro que Platão escreveu, né?
Mas só pode haver uma opinião quanto à grandeza e à qualidade única de sua personalidade e seu poder inigualável de estimular o pensamento. Aqui eu acho que ele exagera um pouquinho, né? Os atenienses, exceto seus amigos pessoais, estavam inteiramente inconscientes de sua grandeza. Inconscientes, né? A posteridade o vê como a figura mais notável da ilustração. O homem comum da Ágora de Atenas, essa palavra ilustração para essa época grega eu nunca tinha ouvido falar antes. Geralmente ilustração é tipo iluminismo do século XVIII, né? Mas ele faz essa comparação, né? O homem comum da Ágora de Atenas provavelmente o lembrava apenas como um sofista excêntrico. Isso provavelmente é verdade, porque tipo, pro pessoal era só uns caras ali que gostavam de ficar discutindo, né? Então Sócrates seria para eles um sofista, que na época sofista é o que é uma pessoa, na verdade é um sábio, né? Alguém que tem sofia, que tem sabedoria, né? A palavra acabou tendo essa conotação ruim, né? Pra gente, né? Então isso também não era em si algo ruim, né? Na época, pode-se imaginar o termo não era usado com uma conotação ruim na época, né? Pode-se imaginar o que ele teria dito, um cidadão comum, né? Sócrates, sim, um falador incessante que se achava um bom debatedor. Era, na verdade, um chato profissional, pregando para sempre sobre virtude e outras coisas enfadonhas. No final, conseguiu o que provavelmente merecia de sobra. Eu acho que ele exagerou, né? Acho que as pessoas iam ter a ponto de achar que ele merecia morrer, mas tudo bem. Então, talvez o caso do tribunal, né, do desacato ao tribunal, tenha realmente feito isso, né? Mas tudo bem. Realmente eles não distinguiriam o Sócrates dos outros sofistas, né? Era só um esquisitão para a época, né? Então, vai um pouquinho a doutrina de Sócrates, né? Sócrates parece ter acreditado como Anaxágoras, que eram mestre ou mestre do mestre dele, né? Que Deus é um espírito que governa o mundo, baseando-se na estrutura dos seres vivos, em que as partes trabalham para o bem do todo, tomando como fundamento do raciocínio o princípio de que tudo o que existe para um fim útil deve ser obra da inteligência, né? Então, quer dizer, um mundo também trabalhando para um fim único, né, para um fim útil, né, como obra da inteligência. É interessante que mesmo assim ele não considerava perder a vida algo ruim, né, porque se o mundo, ah, então Deus é o espírito que governa o mundo, quer dizer, porque Deus então faz com que o mundo, né, se ele governa o mundo, faz com que o mundo haja para um fim útil, mas ainda assim ele não considera que essa vida é o fim último, né? Então, eu peguei aqui o padre Stockel. Sua opinião quanto à eternidade da alma não é tão clara, mas o Stockel considera que se a sua afirmação de que a morte não é algo a ser temido, como prova de sua crença na imortalidade da alma, né? O sumo bem do homem é a felicidade, não uma felicidade que depende de algum acidente da fortuna, mas a felicidade alcançada pela ação e pelo conhecimento. A gente viu bem isso, né? Ele fala a melhor coisa na vida, né, é você debater todos os dias, né? Então, você como é que ele falou, né? Então, a vida não examinada não merece ser vivida, né? Essa felicidade é atingida por meio da assimilação com a divindade. Então, também tem esse conhece a ti mesmo, né? De entender que você tem uma alma, né? Espiritual, então você também vai se assimilando à divindade, né? Não é muito claro o que exatamente é assimilar, né? Mas ele, no julgamento ele fala, né? Isso é se eu não discutir, né? Eu estou indo contra Deus, né? Então, você não deve ir contra Deus. Os bens externos nada valem, né? Não tanto. Sim, isso aí ficou claro. Não ter necessidade de coisa alguma é um atributo divino. Necessitar do mínimo possível é a mais próxima aproximação à divindade. Isso falam bastante do Sócrates, né? Que ele não gostava de ter coisas, né? Ele era tipo minimalista, digamos assim, né? O conhecimento científico é uma condição adicional dessa assimilação com a natureza divina. A excelência prática é identificada com esse conhecimento. Ambos unidos constituem a sabedoria. Portanto, a sabedoria deve ser o fim último da ação moral do homem. Em sua vida moral, o homem deve aspirar ao conhecimento. E o verdadeiro conhecimento é o conhecimento do bem, o conhecimento daquela razão divina que governa todas as coisas. Isso conduz imediatamente à bondade moral, pois o conhecimento teórico e a experiência prática são eticamente uma e só a mesma coisa. O que é bom é ao mesmo tempo útil. Então, o bom é útil, né? Também ele falava que o único mal é a ignorância, o único bem é o conhecimento, né? Então, é isso, galera. Muito obrigado. Talvez um vídeo um pouquinho mais longo, mas é isso. Talvez em algum momento claro, me interesso muito por filosofia, então eu quero voltar e talvez olhar com mais detalhes a apologia de Sócrates, mas eu não prometo isso por enquanto, tá bom?
Lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E quando você puder, lembre de ajudar a gente no Tipo a Ponto aí, que é muito legal, ajuda bastante o canal. Obrigado.